Fala aí pessoal, sejam bem-vindos à aula de número 9 e hoje nós vamos tratar de função harmônica. Bom, a função harmônica nada mais é do que a sensação que cada acorde acaba passando dentro daquela tonalidade. Então, mais ou menos são essas três funções aqui: tônica, subdominante e dominante. Apesar de que alguns acadêmicos já defendem que existe a função mediante também, mas a gente não vai encontrar isso em livros tradicionais de teoria. Mas enfim, eu gosto de explicar essas três funções como se fossem expressões, sensações, né? Então, por exemplo, a tônica eu considero que é uma carinha relaxada, porque a tônica dá a sensação de que a música repousou. A subdominante, uma carinha mais meio termo, sabe? Porque ela não é nenhum nem outro. E dominante seria a carinha tensa, tipo, esperando o que vai vir. É aquele acorde que causa uma certa preparação na música. Então, como que ficaria isso ouvindo? Tônica, dominante, tônica. Olha só. Agora, tônica, subdominante, tônica. Perceberam? Agora eu vou misturar um pouco. Primeiro vocês vão ouvir de novo tônica, dominante, tônica. E ali no meio eu vou colocar um subdominante, que vai ficar assim agora, ó. Fica um pouco mais fluido, né, se você ouve nessa sequência. E essa sequência é basicamente a nossa fórmula mágica aí de sequência de acordes mesmo. Vocês vão entender mais pra frente. Bom, agora de onde que vieram esses nomes, né? Tônica, subdominante e dominante. Esses nomes vieram dos graus da escala. Por exemplo, aqui nós estamos em Dó maior. O primeiro grau é tônica, supertônica, depois mediante, subdominante, dominante, superdominante, sensível e tônica. Esses graus aí da escala, cada um tem o seu nome, mas os acordes formados em cima desses graus, os considerados os principais, eram quais? O que está em cima do grau tônica, depois subdominante, depois dominante. Esses são os três principais acordes de uma escala, pelo menos assim considerados nos livros de teoria, né? Então aqui tem a função tônica, a função subdominante e a função dominante. Esses três acordes são os principais da escala, então a função deles nunca muda, eles sempre vão ter essa função. Mas isso quer dizer que os outros acordes, então, eles não têm função? Então a gente pode excluí-los? Então quer dizer que a gente só tem a função para o primeiro grau, para o quarto e para o quinto? Os outros acordes não têm função? Claro que tem. Esses acordes aí, é fácil até de determinar a função deles, porque olha o que acontece. A tônica, que principalmente aí vai ser o primeiro grau, ela influencia outros dois acordes. Por quê? Porque esses outros dois acordes têm notas comuns com ela. Olha só. O terceiro grau e o sexto grau têm duas notas comuns ao primeiro grau. Isso faz com que eles soem parecidos. E aí, dependendo do contexto, nós vamos ouvir esses dois acordes aí com função tônica também, dependendo do contexto, da ordem dos acordes, né? Isso acontece para as outras funções também. No caso aqui, Fá maior, que é o quarto grau dessa escala, sempre vai ter a função subdominante. E ele acaba influenciando dois outros acordes também a terem essa função. Por quê? Porque eles são parecidos com ele, olha só. Esse e esse. Eles têm duas notas comuns a ele. Então acabam que eles também têm função subdominante, dependendo do contexto. E o quinto grau, que é o Sol maior aqui, que sempre vai ter função dominante, ele acaba influenciando também dois outros acordes. Esse aqui e esse, por terem notas comuns a ele também. Então isso quer dizer que eles também, dependendo do contexto, vão ter função dominante. Se vocês repararem, dois desses acordes aí da escala, que são o terceiro e o sexto graus, têm dupla função. Isso quer dizer o quê? Que dependendo da ordem que você encontrá-los na escala, eles vão soar ou como tônica
ou como dominante, ou então ou como tônica ou subdominante. Então isso vai depender do contexto. Nessa aula a gente ainda não vai tratar deles. Mas esses outros dois ali que sobraram, que estou apontando aqui agora, eles só têm uma função. Um tem função só de subdominante e outro só de dominante. Isso quer dizer o quê? Vamos excluir esses outros aqui. E se a gente analisar aqui agora, nós já temos 5 acordes com funções únicas. O primeiro grau sempre vai ser tônica, que é o Dó maior. O segundo grau sempre vai ser subdominante. O quarto também sempre vai ser subdominante. O quinto sempre dominante. E o sétimo sempre dominante. Certo? Bom, então agora vamos organizar isso melhor. Na escala de Dó maior, o acorde de Dó sempre vai ser tônica. Na escala de Dó maior também. O Fá maior e o Ré menor sempre vão ser subdominantes. E na mesma escala, o quinto grau sempre vai ser dominante, assim como o sétimo, ou seja, o Sol maior e o Si menor com a quinta diminuta. Aqueles outros dois que sobraram, por ficarem oscilando entre duas funções, eles acabam que não tem como determinar sem um contexto. Então, por exemplo, o Lá menor, ele pode ser tônica, mas também pode ser subdominante, então ele fica meio que oscilando. Você tem que ver o contexto para saber. E o Mi menor, também ele oscila entre tônica e dominante, então também fica sem saber qual é a função dele sem um contexto. Então isso quer dizer o quê? Que agora analisando em graus, o primeiro grau sempre vai ser tônica, o quarto, o segundo sempre subdominante e o quinto e o sétimo sempre dominantes. Os outros a gente precisa de um contexto para saber. Beleza? Então agora vamos fazer aqui um exemplinho bem básico. Primeiro vocês vão ouvir a sequência de acordes. Eu vou colocar aqui agora as cifras desses acordes. Já dá para saber que a gente está em Dó maior, né? E aí nós temos os acordes. Agora vamos analisar, né, quais são esses graus aí desses acordes. Ó, o primeiro grau, que é Dó maior. O outro é o quarto grau, porque era Fá maior. Depois, primeiro grau de novo. Segundo grau, porque é o Ré menor. Quinto grau, porque é Sol maior. E primeiro grau, porque é Dó maior. Esses são os graus. E vocês lembram quais graus sempre tem uma função única? Ó, o primeiro grau sempre é tônica, né? O quarto grau sempre é subdominante. Primeiro grau de novo, tônica. Segundo grau sempre é subdominante também. O quinto grau sempre é dominante. E o primeiro grau, de novo, tônica. Certo? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Qualquer dúvida, me perguntem. Saibam que esse conteúdo é um pouco mais denso. Vocês vão precisar um pouco mais de estudo para isso. Mas vamos lá. Então, gente, obrigado por terem assistido até aqui. E até a próxima aula.